Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que neste domingo abençoado, Jesus Cristo possa se fazer presente na sua vida, que Ele possa trazer lições valorosas ao seu coração, que nesse dia também o Espírito Santo nos oriente, nos conduza e nos proteja em todo o tempo. Louvado seja o nosso Deus por esse dia que Ele nos deu de presente e também por esse momento que teremos aqui agora de escola dominical, um tempo onde poderemos aprender mais sobre o nosso Deus e sobre tudo aquilo que Ele quer para a nossa vida, através da própria palavra dEle, que está diante de nós e que fala aos nossos corações. E eu queria te convidar nesse momento, nesse início de escola dominical, nesse início de domingo, a você fazer uma oração de louvor, uma oração de gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito e pelas misericórdias dEle que se renovam a nossa vida cada manhã. Eu queria ler antes dessa oração 2 versículos com vocês. Esses versículos estão em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meus irmãos, hoje nós só podemos estar vivos, podemos estar aqui neste momento, porque as misericórdias do nosso Deus se renovaram sobre a nossa vida, porque Ele é fiel, Ele é um Deus que nos sustenta, é um Deus que tem nos abençoado todos os dias, é um Deus que tem provido tudo aquilo que nós precisamos para viver. Às vezes eu falo isso e talvez você fale, mas aquilo que nós precisamos, isso, meu irmão, Deus, Ele providencia para a nossa vida aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Por isso não falta o pão de cada dia na sua casa, por mais simples que seja, talvez. Não falta um teto para você. Sua família, talvez com vários problemas, mas está aí, ao seu lado, nesse momento. Tudo isso é graças à misericórdia e o cuidado de Deus sobre a nossa vida, que nós possamos celebrar, que nós possamos ter a palavra gratidão, não somente na nossa boca, mas também no nosso coração, que possamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, pela salvação em Jesus Cristo e por tudo aquilo que Ele tem nos dado, para que nós pudéssemos viver nessa terra, pela proteção, pelos livramentos em meio a tantos momentos difíceis, momentos onde muitas vezes nosso coração é tomado pelo medo. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos protegido, Ele tem nos livrado de doenças como a Covid, como outras, tem nos livrado da morte. E aqui diz: as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Nós estamos aqui hoje, um domingo pela manhã, então tenha certeza, você que está assistindo esse vídeo, é porque as misericórdias de Deus se renovaram sobre a sua vida, porque Ele é fiel. Ele é um Deus que tem promessas e tem propósitos para cada um de nós, e Ele cumpre essas promessas e cumprirá esses propósitos, porque Ele é fiel. Então vamos orar. Eu queria te convidar nesse momento, onde quer que você esteja. Se você estiver na sua casa, chame sua família. Eu sempre falo isso porque é um momento de você cultuar, de nós ouvirmos a palavra de Deus, de orarmos, de adorarmos a Deus em família. Isso é importantíssimo. Eu vejo que isso será um dos pontos positivos que essa pandemia deixará para nós, esse momento onde juntos, em família, podemos adorar nosso Deus. Porém, se você está sozinho, talvez você está trabalhando, você está fazendo qualquer outra coisa, ou não tem ninguém com você nesse momento, saiba que você não está só. Deus está contigo nesse momento, meu irmão. E fale com Ele nesse momento de oração. Tenha um tempo de louvor, de gratidão a Ele, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu para viver, por esse dia que o Senhor nos deu como um presente, e que nesse dia, Pai, nós possamos provar da Tua misericórdia, da Tua graça, dos Teus cuidados sobre a nossa vida. Eu peço pela vida de cada um dos meus irmãos, de cada um que está assistindo esse vídeo nesse momento, que no nome de Jesus eles possam ser orientados pelo Senhor nesse dia, Pai, que todas as decisões que porventura eles precisem tomar nesse dia sejam de acordo com a Tua vontade. Eu peço também que o Senhor nos proteja, e o Senhor proteja cada um dos meus irmãos, Pai. Talvez aqueles que sairão, aqueles que ficarão em casa, mas sabemos que em todo momento, em qualquer lugar, nós precisamos da Tua proteção sobre a nossa vida, dos livramentos que vêm somente do Senhor. Eu peço, Senhor, recubra cada um dos meus irmãos com esses livramentos e com essa proteção. E que nesse dia, Pai,
nós possamos te louvar, te adorar com tudo aquilo que nós temos agora neste momento de escola dominical e logo mais à noite também, Pai, no culto de louvor, de adoração, onde nós poderemos estar alguns presencialmente, outros espiritualmente reunidos, mas todos como uma só igreja para te louvar e para te adorar, Pai. Te louvamos pela nossa família, pelas pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor nessa terra para caminhar conosco, Pai, na Tua direção. Obrigado porque através da nossa família nós temos a expressão do Teu amor por nós, do Teu cuidado por nós. Obrigado pelo pão de cada dia, que o Senhor não tem deixado faltar nos nossos lares, Pai. Obrigado que o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido abençoador, o Senhor tem sido misericordioso e bondoso para com cada um de nós. E eu queria te agradecer em especial por esse tempo de escola dominical. Eu sei que não é um tempo à toa, talvez poucos minutos, mas eu sei que é um tempo preparado pelo Senhor para ministrar aos corações, para nos moldar, nos transformar de acordo com a Tua vontade. Que seja assim nessa manhã, Pai. Abra as mentes, os corações, o entendimento de cada um dos meus irmãos, para que tudo aquilo que vem do Senhor possa achar morada no coração de cada um deles e que possamos viver para a honra e glória do Teu nome. É o nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe e fale o seu coração nessa manhã. Como aqueles que têm nos acompanhado a todos os domingos passados, domingo passado a gente terminou uma série, de estudos sobre as igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia, como alguns queiram chamar. Nós terminamos a semana passada e hoje eu vou estar introduzindo, na verdade, um estudo que nós começaremos de fato, uma série que começará no domingo que vem, que são o fruto do Espírito. Nós vamos estudar cada um das partes que fazem parte desse fruto do Espírito, que está lá em Gálatas. E eu já te convido aí para a palavra de Deus. Quero te convidar aí para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 16 ao 26. Então hoje a gente vai trazer uma introdução, ou seja, vai dar um parâmetro um pouco do que a gente vai falar, mas a partir da semana que vem a gente vai entrar de fato, se aprofundar nos frutos do Espírito. Aquilo que o Espírito Santo frutifica em nós, para que nós possamos viver e mostrar que de fato nós somos de Jesus, que somos uma igreja e somos cristãos que realmente foram alcançados por Jesus e vivem uma vida nova. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre a batalha que existe em nós, entre o Espírito e a carne. Vamos falar um pouquinho, rápido, mas vamos falar um pouco sobre as obras da carne na nossa vida. E aí, a partir da semana que vem, vamos falar do fruto do Espírito, que está dividido em partes, e vamos estudar uma por uma. Cada domingo vai ser uma parte, para que nós possamos compreender de fato aquilo que Deus tem para a nossa vida e aquilo que nós precisamos fazer como cristãos para louvar o nosso Deus e para vivermos de acordo com a vontade dele. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui está a palavra de Deus, meus irmãos, que ela fale no seu coração nesse momento. Então, como eu disse, nós vamos introduzir, e nós
escolhemos esse texto porque ele diz, né, mostra Paulo orientando, né, e explicando para a igreja de Gálata, né, a igreja da Galácia, aquilo que existe dentro de nós, que é uma guerra, uma batalha, né, que muitas vezes a gente não percebe, mas ela ocorre dia a dia, todo momento, na nossa vida, que é uma batalha entre a nossa carne e o Espírito de Deus que habita em nós. E Paulo estava escrevendo e dizendo isso para esse povo, para essa igreja, porque ele via a importância dessa igreja saber que existia essa batalha, que existe essa batalha dentro de cada um deles. Porém, que eles deveriam tomar uma atitude, né, uma posição diante de tudo isso. E por isso ele já começa dando uma ordem, né? Ele já começa dizendo: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Meus irmãos, existe essa batalha dentro de nós. A carne, que é o nosso corpo, né? Que é aquilo, que é a parte do nosso ser que foi afetada pelo pecado. Quando o pecado entrou no mundo, ele afetou o ser humano por inteiro. A carne, a consciência. Então, tudo aquilo que diz respeito ao ser humano foi atingido, foi manchado, foi desconfigurado pelo pecado. E a nossa carne é um exemplo disso. Então, a nossa carne, a partir do pecado que entrou no mundo, quando nós lemos lá em Gênesis 3, nós vemos, né, a desobediência de Adão e Eva, representando ali toda a humanidade, pecando, desobedecendo a Deus, e pecado entrando no mundo, a nossa carne, o nosso ser foi atingido, foi desconfigurado. Aquele ser que foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, agora estava desconfigurado. Trazemos resquícios sim da imagem e semelhança de Deus, porém, uma imagem e semelhança que está desconfigurada por causa do próprio pecado que afetou o homem. E nós vemos que, devido a isso, a nossa propensão à carne, ela sempre deseja pecar. Uma vez que o pecado entrou no mundo, a nossa carne, ela tem anseio, ela tem sede, ela tem desejo por pecar. Porém, meus irmãos, nós temos também em nós o Espírito de Deus, que nos dá vida, o Espírito de Deus que nos orienta, o Espírito de Deus que nos faz caminhar na direção dele, que também está dentro de nós. E porém esse Espírito, ele não está à toa, ele está aqui lutando. Aqui diz o texto, né? A carne milita contra o Espírito milita contra a carne, ou seja, é uma guerra, uma batalha entre os dois. A carne nos levando a pecar e o Espírito nos levando a viver uma vida santa. Por isso que muitas vezes nós percebemos resquícios dessa batalha, por isso que muitas vezes nós sabemos momentos que nós estamos prestes a pecar e momentos que nós estamos nos aproximando de Deus, porque essa batalha existe, está acontecendo talvez nesse momento na sua vida. Talvez você esteja aí assistindo esse vídeo de escola dominical, ouvindo a palavra de Deus, e talvez sua carne está dizendo para você fazer outra coisa nesse momento. Ah não, desliga esse vídeo, vai dormir, vai descansar, deixa esse vídeo aí, vai assistir uma série lá na Netflix, vai assistir um filme bom, vai passear com seus amigos, vai fazer qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque a carne, ela deseja que nós pequemos. E isso nos afasta de Deus. Então a carne, meus irmãos, ela nos leva a pecar e isso nos afasta de Deus. Porém, meus irmãos, também habita em nós o Espírito. E esse Espírito batalha contra a carne todos os dias. E talvez esteja acontecendo isso com você agora. Talvez venha todos esses desejos que eu acabei de citar para você, mas aí dentro de você também tem aquela voz, né, aquele sentimento que fala: não, continua aí, fica aí, porque você não está aí à toa. Deus quer falar ao seu coração, fica aí, porque isso vai ser bom para você. Essa batalha existe, meus irmãos, ela acontece. Então a carne, ela nos leva a pecar, nos afastar de Deus. Porém o Espírito nos leva a viver uma vida santa, uma santificação, e nos leva a vivermos próximos de Deus. E existe esse contraste, e o texto diz isso, e Paulo mostra isso. Ele diz que são opostos, né? A carne e o Espírito são opostos. Um nos leva a viver longe de Deus, um nos leva a viver perto de Deus. A carne nos leva a vivermos a nossa vontade. Porém o Espírito nos leva a viver a vontade de Deus. Por isso que muitas vezes nós acabamos cedendo mais às vontades da carne do que do Espírito. Por quê? Porque é muito mais fácil e é muito mais cômodo para cada um de nós fazermos e vivermos de acordo com a nossa vontade.
porque para nós parece que a nossa vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável. Porém, quando nós vivemos somente sobre a nossa vontade, nós teremos consequências terríveis na nossa vida. Porque eu acabei de dizer, nós somos afetados pelo pecado, nosso coração é enganoso. Talvez pensemos que estamos vivendo de forma agradável a Deus, mas estamos vivendo longe de Deus. Agora, viver a vontade de Deus, ela é difícil, não é fácil, mas é necessária, meus irmãos. Nós precisamos viver sobre a condução, sobre a direção do Espírito de Deus e fazendo sempre a vontade dele. É o mesmo Espírito que nos leva a viver essa vontade. É o mesmo Espírito que habita em nós, que nos ajuda, nos auxilia a vivermos e a praticarmos coisas que são de acordo com a vontade de Deus. Nós não estamos sós. Quando a gente fala para viver a vontade de Deus, não é um esforço somente seu. Você não está sozinho nisso, porque se fosse assim, nós nunca conseguiríamos. Mas nós temos o próprio Espírito que está batalhando por nós, contra a nossa carne, e está nos levando a viver perto de Deus, viver uma vida santa que faça a vontade dele. E a ordem aqui que nós vemos que Paulo dá é andar no Espírito. O que significa esse andar, meus irmãos? O andar é você viver, é tudo que diz respeito à sua vida, durante todo o tempo que você estiver aqui na terra. É você fazer tudo de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem te direcionado, tem falado ao seu coração. O andar aqui, quando Paulo diz, não somente nessa carta, mas se você olhar qualquer outra das cartas de Paulo, o andar de Paulo aqui, quando ele sempre diz, e normalmente ele fala enfatizando, né, dando uma ordem, né, o imperativo, né, que é uma ordem, ele sempre fala andai. E esse andai para Paulo quer dizer viver, viva toda a sua vida de acordo com aquilo que Deus tem para nós. E aqui no caso, andar no Espírito é viver de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem dito para nós. Muitas vezes o Espírito Santo nos diz algo e a carne nos diz outra. Mas, infelizmente, por muitas vezes nós cedemos à carne e nós obedecemos a ela. E aqui diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Sabe por quê? Porque o Espírito é mais forte, meus irmãos. O Espírito ele é muito mais forte do que a nossa carne. Quando estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, guiados e orientados pelo Espírito Santo, nós com certeza vamos ter muito mais chance de vivermos agradando a Deus em santificação do que pecando. Porque quando temos o Espírito Santo de Deus nos guiando, nós podemos sim, de fato, estarmos protegidos e termos um suporte e força para suportarmos as tentações que nos levam a pecar. Quando nós nos dispomos a viver guiados pela voz de Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, com certeza nós pecaremos muito menos. Não quer dizer que nós nunca mais pecaremos, infelizmente nós pecamos. Mesmo depois de convertidos, alcançados por Jesus, nós somos falhos, nós pecamos, porque, como eu disse, é uma batalha, muitas vezes nós perdemos, né? Essa batalha, porém a guerra já está vencida, a guerra já foi vencida na cruz. Jesus Cristo venceu para que nós pudéssemos ter o Espírito Santo que nos guiasse, nos levasse até Deus, para próximos de Deus. E Paulo diz aqui, né? Quando nós vivemos por Espírito, nós não satisfaremos jamais a vontade da carne. Ele continua dizendo, né? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, quando vivemos de acordo com o Espírito, nós não vivemos o nosso querer, mas vivemos sob o querer e a vontade do nosso Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Então aqui ele diz, né, a primeira parte, que existe essa batalha, esses opostos que estão dentro de nós. Ele nos aconselha, nos dá uma ordem, na verdade, para andarmos no Espírito. E aí, antes de falar do fruto do Espírito, né, que é aquilo que nós vivemos quando vivemos andando no Espírito, ele primeiro dá o que são as obras da carne, ou seja, aquele que vive, né, de acordo com a vontade da carne. Quais são as obras dessa carne na vida dessa pessoa? E ele diz aqui, né, várias coisas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, ele nos dá uma lista gigantesca
de coisas que a carne nos leva a fazer. Talvez algumas palavras dessas você talvez não tenha entendido direito o que significa. Tem uma versão da Bíblia que se chama NLTH, que é a nova versão, né, a nova tradução linguagem de hoje. Ela nos ajuda a entender um pouquinho mais algumas dessas palavras. E eu trouxe para vocês. Então ela diz assim: as obras da carne são muitas. Elas são a imoralidade sexual. Nós vemos que a carne ela nos leva a viver essa imoralidade a cada dia, a pecarmos nessa questão sexual, através do olhar, através de atitudes. Isso é quando nós estamos sob comando, direção e domínio da carne. Aí diz também a impureza, né? Que é aquilo que nós fazemos, que é o contrário. A impureza é o contrário de santidade. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, né? Os pecados que nós cometemos, que são contrários a uma vida santa. Diz as ações indecentes, né? Seja pelo falar, muitas vezes falamos coisas que não deveríamos. E uma das coisas que eu alerto você, meu irmão, tem gente, né? Eu percebo às vezes, né? Eu vejo que a pessoa é crente realmente, mas muitas vezes ela solta coisas através da sua boca que não são legais, até mesmo palavrões. Tome cuidado, vigie aquilo que você tem falado também. Vigie o seu olhar, aquilo que você tem visto. Nós temos a internet diante de nós que tem feito pessoas, crentes, cristãos, se afastarem de Deus por causa do que tem visto na internet. Tome cuidado. Peça para o mesmo Espírito Santo, ao qual você tem andado, para te ajudar nisso, a desviar o seu olhar para as coisas de Deus, não para as coisas que a carne quer que você enxergue. E também aquilo que você fala, tome cuidado. Talvez você tenha lançado palavras através da sua boca que, ao invés de levar vida, tem levado morte às pessoas. Ao invés de declarar Jesus Cristo, você tem declarado coisas que não fazem parte da vida com Jesus. Palavrões, muitas vezes eu vejo cristãos falando palavrões, por mais talvez você ache que é pequeno, mas não faça isso. Se você estiver diante de uma pessoa que não é cristã, com certeza essa pessoa vai se escandalizar e ela vai pensar: mas que Jesus que é esse? Que essa pessoa disse que foi transformada, mas parece que a língua dele não foi transformada. Tome cuidado, meu irmão. É uma dica, é um conselho de um amigo. Tome conta da sua boca. E aqui fala de indecências, ações indecentes, porque às vezes nós fazemos coisas indecentes e falamos piadinhas sujas lá no nosso trabalho. Tome cuidado com isso. A adoração de ídolos. Talvez, hoje em dia, né, muitos não adoram mais aqueles ídolos antigos, feitos de barro, de ouro, como nós vemos no Antigo Testamento, na Bíblia, né? Aqueles deuses feitos de barro que nada faziam, que eram criados por homens, que não tinham poder algum, e eram aqueles que eram adorados por pessoas, até mesmo por o povo de Deus, muitas vezes. Hoje talvez não são esses ídolos, hoje talvez os nossos ídolos são outros. Nós vemos o dinheiro como sendo um ídolo de pessoas. Nós vemos o sexo como sendo um ídolo, pessoas que têm adorado, vivido uma vida distante e dominadas pelo sexo. Nós vemos que pessoas adoram isso, satisfazer a própria carne. Nós vemos que o poder muitas vezes tem sido um ídolo no nosso tempo. Nós vemos que a aparência, né? Não estou dizendo que não tem que se cuidar, ao contrário, tem que se cuidar sim, né? Nós temos que mostrar que nós somos transformados por dentro e por fora, não é verdade? Porém, isso tem limite. A gente não pode deixar que a vaidade seja um ídolo. E nós vemos que isso tem acontecido. Não é à toa que nós vemos salões de beleza cada vez mais cheios, né? Pessoas cuidando do seu físico, em academias, em vários lugares. Como eu disse, não que isso seja errado. Isso é bom, é saudável, você precisa fazer isso. Porém, o principal é você cuidar do seu espírito, da sua vida espiritual, da sua vida com Deus. Então nós vemos que tudo isso são ídolos. E pessoas têm adorado esses ídolos nos nossos dias. Até mesmo cristãos. Aí diz feitiçarias, né? Pessoas que recorrem a outros meios, né? Talvez para afetar outra pessoa, talvez para conseguir algo, né? E aqui no Brasil nós vemos que as pessoas são muito supersticiosas, né? Pessoas que vão atrás de ciganos para ler a mão, pessoas que vão atrás de horóscopos, essas coisas. E pessoas que vão até outras a fim de fazerem algo, uma obra maligna para acabar com a vida da outra pessoa. Isso é obra da carne, meus irmãos. Porém, aquele que é guiado, aquele que é de Deus, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele não vai ser afetado por isso e muito menos vai buscar isso. Ao contrário, ao invés de desejar algo ruim para o seu inimigo, ele vai orar, ele vai amar o seu inimigo, assim como a palavra diz. Ore e ame o seu inimigo. Isso é difícil, mas é o que nós devemos fazer. Fala as inimizades, né?
Às vezes a gente tem mais inimizades do que amizades. Faça ao contrário, meu irmão. Seja alguém que busque amizade, principalmente no povo de Deus. Busque ter amigos dentro da igreja, porque amigos, meus irmãos, vão nos ajudar. Talvez você conheça toda a igreja, e é importante a gente conhecer, mas amigos que eu falo são aqueles que são mais chegados, aqueles que te conhecem, aqueles que te dão a liberdade de chorar no ombro deles, de expor um problema que está talvez te trazendo angústia, que tem te impedido de caminhar. Busque amizades, não inimizades. Seja mais paciente com as pessoas, suporte as pessoas. Pessoas são diferentes, a igreja é constituída de pessoas diferentes, mas não deixe que isso crie inimizades dentro da igreja, ou na sua própria família, mas crie laços, crie pontes com as pessoas ao invés de muros. Que você possa se relacionar, que você possa ser agradável, que você possa mostrar Jesus Cristo através da sua vida. Isso não quer dizer que você tem que aceitar o pecado que as pessoas cometem, mas nós precisamos amar o pecador e odiar o pecado, e nós fazemos isso através do nosso relacionamento com essas pessoas. Ame as pessoas, até mesmo aqueles de quem você não gosta muito. Busque se relacionar. Aí diz que as brigas também fazem parte, né? Vivemos em um tempo onde qualquer coisa é motivo de briga, né? Nós vemos na internet isso acontecendo por motivos políticos, motivos ideológicos, por diferença de opiniões e de pensamentos. E isso às vezes acontece dentro da nossa própria casa, né? E às vezes está dentro da nossa igreja mesmo. Mas fuja disso, meu irmão. Fuja das brigas. Ao contrário, seja um pacificador. Traga paz ao invés de contendas, através da sua presença. Faça isso. Fuja das brigas. Fuja das discussões inúteis. E busque ser um pacificador, aquele leve esperança e alegria, e que proclame somente a verdade através daquilo que você faz e daquilo que você fala. Aí fala ciumeiras, né? Uma palavra que ele usa aqui. Ciúme, meu irmão. Às vezes a gente tem ciúme, a gente acha que é uma competição. Nós estamos vivendo num mundo onde a competição ela existe, né? Pessoas que estão querendo sempre ser melhor que os outros, e isso gera ciúmes, e às vezes até mesmo no povo de Deus, dentro da igreja, porque fulano tem um cargo, ciclano, ele tem ciúmes. Meu irmão, não seja assim. Ao contrário, se você tem visto um dom e alguém exercendo algo na casa de Deus, glorifique a Deus, agradeça a Ele por isso. E com certeza você tem um dom, você pode exercer também para glorificar o nosso Deus, para abençoar pessoas. Acessos de raiva, né? Nós temos isso visto acontecendo ainda mais nessa pandemia, onde muitos estão de quarentena, estão em distanciamento social, isolamento social. Parece que os nervos ficam à flor da pele, né? Parece que as pessoas não têm mais paciência, né? Então tem acessos de raiva, mas isso é a carne que tem gerado. Isso é a obra da carne, meu irmão. Nós precisamos vencer, e nós só vencemos quando nós vivemos, andamos no Espírito, guiados por Ele. Diz a ambição egoísta. As pessoas querem ter mais do que elas precisam. E não somente querem ter algo, aquilo que já é deles ainda mais, eles querem sempre ter mais, e até mesmo aquilo que é do outro. Isso é egoísmo, é pensar somente em si. Nós não fomos chamados para o individualismo, para o egoísmo, mas sim para a misericórdia, compaixão e uma vida grata a Deus, e uma vida generosa. Nós precisamos ser generosos ao invés de egoístas, meus irmãos. Divida aquilo que você tem, aquilo que Deus tem te dado. Não tente, ao contrário, tomar do outro aquilo que ele tem. Isso é egoísmo, e fazemos isso de várias formas, através de coisas materiais, através de sentimentos, através de relacionamentos. Tome cuidado. Nós vemos também aqui a desunião. Desunião é algo que tem tomado conta muitas vezes dos lares, das famílias. As pessoas não conversam mais, não pensam juntos, não projetam coisas juntos, meus irmãos. Isso é obra da carne, essa desunião que começa dentro da nossa casa e até mesmo dentro da igreja. E nós vemos que isso se espalha para toda a nossa sociedade, é algo real, mas isso é obra da carne. Tome cuidado. Busque a união, meu irmão. Busque fazer coisas juntos. Nós estamos na terra, não estamos sós. O povo de Deus não é constituído de uma pessoa, mas de várias. Precisamos viver unidos. A família precisa ser unida. Converse, dialogue, demonstre amor. Sonhem juntos. Projetem coisas juntos. Caminhem na direção de Deus juntos. Busque isso, meu irmão. As divisões, né? Divisões também acontecem muito, né? Ao invés de nos unirmos, aqui tem a ver com a desunião. Acontecem divisões por vários motivos, né? Por pensamentos ao contrário, talvez por várias coisas.
Mas isso também é obra da carne. Invejas, pessoas que invejam o outro pelo que ele tem, ao invés de louvar a Deus por aquilo que ele tem. A inveja, na verdade, é quando a gente deixa de ser grato por aquilo que a gente tem e começa a olhar para a vida do outro, achando que sempre o outro tem algo melhor que a gente. Mas a gente se esquece que Deus tem sido misericordioso, como nós lemos no texto no início. As misericórdias dele se renovam a cada manhã na nossa vida. E principalmente se você está vivo, é motivo de você louvar a Deus. Nesse mesmo dia pessoas morreram. Você está aí vivo porque Deus tem cuidado de você. Nós vemos aqui, né, bebedeiras. Aqui nós vemos que é algo complicado. A carne muitas vezes nos pede, nos leva a nos aprisionarmos em vícios, né? E a bebida é uma delas. Aqui bebedeiras é quando a pessoa bebe de uma forma descontrolada, onde ela não é mais controlada pelo espírito, mas é controlada pelo vício, pela bebida, pela carne. E vemos que a bebida, né, exagerada, como a gente tem visto aqui, pessoas que vivem, né, controladas por esse vício. E pessoas que talvez bebam um golinho já ficam descontroladas. Então ela tem trazido consequências terríveis, tem levado pessoas à morte no trânsito, morte na família, porque existem brigas, e a bebida ela é um vício que gera outros problemas, né? Problemas físicos, problemas sociais. Então tome cuidado com isso, meu irmão. Tome cuidado. Viva uma vida longe das obras da carne, mas se dedique, ande no Espírito. Aqui diz as farras e outras coisas parecidas, ou seja, uma vida de festa, uma vida longe de Deus, uma vida que satisfaz totalmente e somente a carne. Viva uma vida longe. E nós somos convertidos, meus irmãos, nós somos convertidos por Jesus Cristo. Nós precisamos, a partir disso, viver uma vida nova. Lá em João, capítulo 3, versículos 5 e 6, no diálogo entre Jesus e Nicodemos, certo momento, diz assim, Jesus diz, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, meus irmãos, aquele que realmente foi batizado, faz parte do povo de Deus, professou a sua fé, que crê em Jesus Cristo, ele é nascido de novo. Ou seja, a antiga vida não deve mais ter controle sobre ele, mas sim, agora nova vida, vida guiada pelo senhorio de Jesus Cristo. E ele nos faz isso, ele nos guia, nos orienta e toma conta da nossa vida através do Espírito que habita em nós. Então por isso que diz, aquele que vive na carne, ou seja, aquele que não é convertido, ele vai sempre ceder à carne. Mas aquele que é nascido de novo, meus irmãos, aqueles que entendem e creem em Jesus Cristo como sendo seu Senhor e Salvador, eles vivem no Espírito. E como nós vimos no começo do texto, aqueles que vivem no Espírito, eles não cederão à carne. Que seja assim com a nossa vida, meu irmão. Andar no Espírito é para aqueles que nasceram, aqueles que vivem a novidade de vida, meus irmãos, trazida por Jesus Cristo naquela cruz, através da nossa salvação. Então, esses sim farão parte do reino de Deus. Aqui o texto diz também, né, que aqueles que vivem praticando as obras da carne, eles não herdarão o reino de Deus, ou seja, eles não farão parte do povo de Deus escolhido por Ele. Viva, meu irmão, de acordo com o Espírito, se deixe ser guiado por esse Espírito. Talvez seja difícil, como a gente sempre diz, em Romanos 12 diz, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Certa vez eu disse, mas não é fácil, ela é boa, agradável, perfeita, deve ser vivida. Mas não é fácil, nós precisamos labutar, nós precisamos nos entregar totalmente ao Espírito Santo para que Ele nos guie, nos oriente, nos ajude nessa caminhada para vivermos essa vontade. Mas é possível, como eu disse, é difícil, mas ela é possível de ser vivida, graças ao próprio Jesus Cristo. E graças ao próprio Espírito que habita em mim e em você, meu irmão. Nós podemos ter essa vida. E nós identificamos a pessoa que nasce de novo e que é guiada pelo Espírito, através do fruto do Espírito na vida dessa pessoa. E aqui nós vemos, o fruto é um só. Aqui nós vemos, talvez algo confunda as pessoas, né? Diz aqui o fruto do Espírito né? Aí começa a falar o amor, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Às vezes as pessoas acham que cada um desses é um fruto, mas na verdade é um fruto só, que é dividido por partes. Mas
por que ele coloca como sendo um fruto? E todas essas partes, essas etapas na vida da pessoa que é guiada pelo Espírito, porque todas elas devem fazer parte da vida daquele que é guiado pelo Espírito Santo, daquele que é nova criatura. Por isso que diz um só fruto, porque tudo aquilo que a gente leu aqui faz parte de um bloco que deve ser vivido, que deve ser buscado, que deve ser evidenciado na vida do verdadeiro cristão, meu irmão. Então, a partir da semana que vem nós vamos aprender, nós vamos estudar cada um deles. Vamos falar sobre o amor, sobre a alegria no outro domingo, na outra aula sobre a paz, a longanimidade, a benignidade e assim por diante. Mas que você guarde até aqui, a partir de hoje, aquilo que está no versículo 23, no 24, né? No 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Ou seja, quando nós cremos, aceitamos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, nós crucificamos a nossa carne naquela cruz. Jesus Cristo, ao ser crucificado, também estava levando as vontades e as obras da carne sobre a nossa vida naquela cruz. Então hoje, meus irmãos, nós podemos e precisamos andar no Espírito. E nós só podemos viver no Espírito, porque o próprio Espírito de Deus nos ajuda e nos dá força, nos dá sabedoria para vivermos. Então eu te convido, a partir da semana que vem, a buscar, aqui, através da escola dominical, entender qual é esse fruto do Espírito. E nós vamos estudar partes por partes. E aí você vai olhar, fazer uma autoanálise na sua vida, para você ver aquilo que você tem vivido e aquilo que você não tem vivido. E ser desafiado e também guiado pelo Espírito Santo a viver tudo isso, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui na terra, meus irmãos, o primeiro propósito de glorificar e de gozar o nosso Deus para sempre. Então essa vida deve ser uma vida de gratidão, uma vida que agrade a Deus, uma vida que chegue a Deus como adoração em aroma suave. Vamos viver isso, meus irmãos, como igreja do Senhor, que nós, como igreja, possamos viver e evidenciar que somos nova criatura através do fruto do Espírito na nossa vida. Então fica o desafio e já fica o convite também, meu irmão. A partir da semana que vem, acompanhe os estudos, para que nós juntos possamos crescer e principalmente nos aproximar de Jesus Cristo a cada dia e principalmente nos aproximarmos da aparência de Jesus na nossa vida. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, nós te louvamos pela Tua palavra que nos orienta, que nos guia, Pai. Nós te louvamos porque em nós habita o Espírito Santo, Pai, que veio através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele subiu aos céus, Pai, foi assunto aos céus, porém ele nos prometeu o Consolador, aquele que viria habitar em nós, que nos ajudaria a vivermos uma vida reta, uma vida de adoração, uma vida feliz, Pai, com uma alegria permanente. E ele cumpriu isso nos enviando o Espírito Santo. Que hoje, Pai, todos nós, aqui como cristãos, que professaram o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, possamos viver a vontade do Espírito, possamos viver a Tua vontade nas nossas vidas. Que o Senhor mortifique a carne, Pai, que muitas vezes nos leva a pecar. E o Senhor vivifique e fortifique o Espírito em nós. Que possamos viver uma vida que agrade, que louve e adore ao Senhor a todo tempo, através do que falamos, da forma que agimos, com aquilo que nós vemos. Que tudo mostre que nós somos realmente do Senhor, Pai. E que isso seja testemunho para aqueles, Pai, que têm vivido sobre a vontade e obras da carne. Que venham, Pai, a se render totalmente aos Teus pés e viverem também conduzidos e guiados pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Nós te louvamos por essa escola dominical, te agradecemos. Eu já peço também, dê um domingo abençoado, maravilhoso, um domingo assistido, Pai, pelo Senhor, para a vida de cada um dos meus irmãos, que em tudo o Seu nome seja glorificado na vida deles e que em tudo eles possam perceber e ter a certeza que o Senhor está caminhando com eles durante esse dia. E eu peço, aqueles que podem, Pai, traga a noite para o culto, Pai, presencial aqui na igreja, aqueles que não podem, que eles possam cultuar a Deus em casa, com a família, ou mesmo sozinhos, mas que eles possam ter a certeza da Tua presença. Eles não estão sós, porque o Senhor é o Deus Emanuel, um Deus presente, que está conosco a todo momento. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão abençoado que o Senhor nos proporcionou aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, meu irmão, minha irmã? Que Deus possa te abençoar. Tenha um almoço abençoado, um domingo na presença dele, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós nos vemos logo mais à noite. Deus abençoe e fiquem com Deus. Um grande abraço.